Estudos indicam que só 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios custos, mesmo com os gastos brasileiros com previdência sendo mais alto entre países de população jovem. É comum as pessoas entrarem na aposentadoria com a expectativa de ter uma melhora na qualidade de vida, afinal, agora vai haver um benefício que elas vão receber porque elas podem finalmente usufruir do que conquistaram por conta do seu trabalho durante a vida. E ainda, caso elas queiram, podem pegar pequenos trabalhos esporádicos para complementar sua renda. Só que na prática, essa expectativa não é bem atendida. Os gastos com remédio aumentam, o patrimônio acumulado não parece ser suficiente e o aposentado é obrigado a voltar ao mercado de trabalho para conseguir ter acesso ao básico. O que era para ser um momento de maior descanso da sua vida se torna talvez um dos momentos de mais estresse. Isso para a maior parte da população, mas existe uma parte que é formada por pessoas que têm uma qualidade de vida boa, que recebem mais dinheiro. E aqui eu não estou falando simplesmente do médico que recebe mais de 20 mil reais por mês e se vê zerado durante a aposentadoria porque não conseguiu acumular patrimônio suficiente. Aqui eu estou falando de quem tem patrimônio. As pessoas que conseguiram conquistar uma quantidade de patrimônio suficiente permite não precisar mais trabalhar para que elas possam viver dos rendimentos desse patrimônio. E como elas fazem isso? Qual a maneira mais simples de começar nesse processo? Seguinte, se você ficar até o final desse vídeo, você vai receber um passo a passo de como estar nessa minoria de pessoas. E antes de começar esse vídeo, já deixa o like aqui na confiança, porque isso ajuda demais as jovens a fazer vídeos como esse e, além disso, outros vídeos com essa qualidade. E se você mostra interesse em assistir vídeos das jovens, então o YouTube continua recomendando eles pra você. E se você não é inscrito, mas ainda assim você tá assistindo esse vídeo, se inscreve aqui no canal, que aí, se você gostar desse, pode ser que você goste dos próximos também que você venha receber. Então, bora pro vídeo. Antes de te ensinar a calcular a sua aposentadoria, a gente precisa que você aprenda sobre alguns conceitos simples. Para começar, existem dois tipos de gastos principais. Primeiro, os ativos e os passivos. Um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Por exemplo, um doguinho, um Funko Pop do Harry Potter, ou então comprar um salgado. Já ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso, como ações, fundos imobiliários, ou então casos que você compra e coloca um inquilino lá dentro. Em regra, pessoas que vivem uma aposentadoria confortável conseguem acumular uma quantidade de ativos que geram uma boa quantidade de renda para que elas possam custear sua qualidade de vida ao longo dos anos. Normalmente, os investimentos são calculados com juros compostos e não juros simples, como as pessoas gostam de imaginar. Então você vai perceber que 100 mais 100 pode chegar a 210, por exemplo. Não entendeu? Calma que eu vou te explicar de um jeito que até alguém que erra a conta com calculadoras vai conseguir entender. Juros simples é o que você provavelmente pensa quando a gente fala de juros. Por exemplo, 10% de R$1.000 é 100, então se você fosse pagar uma multa de R$1.000 com 10% de juros, bastaria somar 1.000 mais 100, né? Não necessariamente, porque aí entram os juros compostos. E se você tem R$1.000, investe esses R$1.000 a uma taxa de 10% ao ano. Isso significa que no final de um ano, sim, você vai ter R$1.100. Por outro lado, no próximo ano, ou seja, 2 anos depois de você ter começado a investir, você ainda vai manter essa rentabilidade de 10%. Só que esses 10% do segundo ano, eles vão incidir sobre o total do seu patrimônio acumulado, que envolve os primeiros R$1.000 que você investiu, mais o rendimento que você teve depois de um ano, que foi de R$100. Então, no segundo ano, você vai ter mais 10% sobre R$1.100, o que vai te dar um patrimônio de R$1.210 depois de 2 anos. Então, só por motivos de comparação, vamos supor que você encontrou algum investimento que te paga juros simples e a taxa de rentabilidade dele é de 10% ao ano, só que sobre o valor inicial, não sobre o valor total acumulado. Isso significa que é uma taxa de 10% ao ano de juros simples, você vai ganhar R$100 por ano. Então, 30 anos vezes R$100 é igual a R$3.000. Somado ao valor inicial que você investiu, depois de 30 anos você teria transformado o seu patrimônio de R$1.000 em, uau, R$4.000. Agora, se você fizesse um investimento que te paga 10% ao ano de juros compostos, ou seja, 10% eles sempre incidem sobre o patrimônio total acumulado, depois desses mesmos 30 anos, você teria acumulado um patrimônio de R$17.449,40. Isso se você só tivesse pego R$1.000 e deixasse os juros compostos fazerem o trabalho. Você literalmente teria ganho mais de R$13.000 a mais. Mas você ainda pode ir além. Você, ao invés de simplesmente fazer um investimento uma única vez e deixar os juros compostos fazerem a mágica ao longo do tempo, você pode também aportar todos os meses, separar parte da sua renda todo mês para você continuar investindo. Então, por exemplo, se você investisse R$100 todos os meses durante um período de 30 anos, a uma taxa de 10% ao ano de rentabilidade, no final desses 30 anos você teria acumulado um patrimônio de R$223.000
R$ 733,73. Por isso, chamamos de efeito de bola de neve. Bom, e cada opção de investimento possui uma rentabilidade diferente, mas nenhum rende mais, nenhum, que o like que você vai deixar nesse vídeo agora. Sim, porque aí você vai ser cada vez mais notificado com vídeos sobre assuntos que vão te fazer ter mais dinheiro e com isso você vai ter conhecimento para cada vez mais rentabilizar a sua carteira de investimento. Então, aperta o like aí. Agora, voltando ao assunto. Quando você pega o Tesouro Selic, por exemplo, ele rende de acordo com a taxa Selic, ou seja, 13% ao ano. Ano passado a bolsa rendeu 4,7% no ano, ficando inclusive abaixo da inflação, que foi de 5,9%. Mas naturalmente a bolsa ela sobe, a bolsa ela desce, e no longo prazo ela tende a performar melhor do que a renda fixa. Mas existem investidores que não gostam de volatilidade e está tudo certo. E existem os investimentos que, por exemplo, você pode encontrar na Inco, que ela coloca como média de 16,5% ao ano. Só para você entender, a Inco ela é uma parceira da Jovens e ela é a maior plataforma de investimentos coletivos do Brasil. Então, ela atua como uma ponte entre investidores e empresas que buscam financiamento para diversos projetos que essas empresas querem tocar. Então, a Inco foi fundada lá em 2018 e ela é uma fintech com sede em Belo Horizonte que facilita o financiamento de projetos no setor imobiliário, no setor agro, energia, entre vários outros. Então, imagina o seguinte, imagina que você é uma construtora e aí você está planejando o seu projeto. A sua primeira opção é utilizar o que você tem em mãos para investir em novos projetos, como por exemplo o seu caixa. O problema é que aí você está limitado ao que tem na sua conta bancária. Tá, a segunda opção é você pegar um empréstimo, mas aí provavelmente você vai se deparar com taxas de juros nada amigáveis, sendo uma empresa no país com os maiores juros reais do G20. Ou então você tem a Inco, sendo uma empresa que apresenta juros não tão grandes quanto de outras instituições financeiras que concedem capital de giro, concedem empréstimos, mas altos o suficiente para que os investidores que usam a Inco como plataforma de investimentos sejam bem remunerados. Então a Inco funciona como uma instituição financeira regulada pelo Banco Central e oferece aos investidores a oportunidade de investir em mercados que ainda estão em crescimento. A Inco simplifica e democratiza o mercado de investimentos no Brasil, permitindo que investidores participem de projetos e recebam rentabilidades acima do mercado no futuro. Através dela e com aportes pequenos, você pode investir em grandes negócios, como construtoras, por exemplo, coisa que investidores, pessoas físicas, só conseguiram fazer com quantidades enormes de dinheiro. Então essa é a beleza dos investimentos coletivos. Agora você já entendeu por que a Inco é uma excelente opção para você investir. Então vamos voltar à parte principal do vídeo, como calcular a sua aposentadoria na prática. E agora a gente vai para a planilha de simulação de aposentadoria que a Inco ofereceu para jovens. Isso aqui é uma das ferramentas mais poderosas para planejamento financeiro da internet, tá? Então aqui em cima dessa planilha você consegue ver alguns dados históricos da Inco, como por exemplo a sua rentabilidade média de 16,5% ao ano, na rentabilidade do último trimestre média, que foi de 21% ao ano, e o valor mínimo para investir, que gira em torno de R$500. Então você pode perceber que essa rentabilidade média ainda é acima da média da Selic dos últimos anos e naturalmente acima da inflação. Breno, qual que é a explicação para isso? É simples, tá? É porque eles estão no mercado de crédito. E se a Selic está em 13% ao ano, os juros para empresas tendem a ficar ainda maiores. Ou seja, juros altos aqui acabam até beneficiando o investidor. E outro benefício que fazem essas empresas procurarem a Inco é a velocidade para emitir esse crédito. Para você ter uma ideia, entre 2021 e 2022, a Selic foi de 2% a 13,75%. E assim, o juro médio para as empresas brasileiras no geral passou de 41,2% ao ano para 59,92% ao ano. Enfim, vamos aos dados de simulação. A primeira coisa que você tem que colocar aqui é o valor inicial que você tem guardado. É claro que isso aqui vai variar de pessoa para pessoa, mas vamos deixar esses R$1.000 aqui para a gente colocar como a nossa simulação. Agora vamos ver os prazos do investimento aqui. Vamos assumir uma rentabilidade agora de 12% ao ano e dizer que a gente não tem nenhum dinheiro aplicado mensalmente. E o nosso prazo de investimento aqui é de 1 ano. Bom, sem fazer basicamente nada, a gente já ganhou R$120 ali ao longo de 1 ano. Mas o objetivo aqui era só te mostrar o funcionamento dos juros nessa planilha. Na verdade, esse prazo de investimento é o tempo que você espera que vai levar para que você possa, atingindo a liberdade financeira, viver de renda e, com isso, poder viver uma boa aposentadoria. Breno, não sei quanto tempo vai levar, né? Beleza, eu vou te dar algumas referências. O mínimo para você se aposentar pelo Estado é você ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Então, a primeira forma, para simplificar, seria, por exemplo, você subtrair 65 pela sua idade atual e ver quanto tempo a mais você tem até a sua aposentadoria. Mas isso é o que a maior parte das pessoas entende como aposentadoria, se aposentar aos 65 anos. Pode ser que você queira se aposentar antes, por exemplo. Beleza? Então a gente pega essa data, essa idade que você quer ter ao se aposentar e usa o tempo que falta até chegar lá como base. Então, vamos fazer uma outra simulação aqui, agora pegando, por exemplo, um jovem de 24 anos.
Vamos dizer que esse jovem de 24 anos, ele quer se aposentar aos 50 anos. Então, vamos colocar aqui, né? De 24 até 50, faltam 26 anos. Então, vamos colocar que ele vai investir durante 26 anos. E aqui já começa a ver alguns dados interessantes. Por exemplo, R$ 1.000 a esses juros de 12% ao ano em 26 anos iria acumular um patrimônio total para ele de R$ 19.040. E com isso, ele teria uma renda mensal estimada de R$ 180 por mês. Só que tem um detalhe, né? Como foi dito no início da planilha, os aportes que você faz na Inco, por exemplo, eles precisam ser de no mínimo R$ 500. Então, vamos colocar aqui esse valor mínimo de R$ 500 que você vai fazer todos os meses para ver o que acontece. Esse jovem aqui terminaria com um patrimônio acumulado de R$ 969.368, o que daria o estimado uma renda passiva de R$ 9.200 por mês. Dá para viver, né? Agora, se a gente colocar aqui como cálculo base a média de rentabilidade da Inco, agora para 16,5%, uma mágica acontece, o patrimônio acumulado vai para R$ 2.083.000 e a renda mensal da aposentadoria vai para R$ 26.000 por mês. E isso daqui é sem levar em consideração que você ainda pode aumentar seus aportes ao longo do tempo. Então vamos supor que o tempo passou e você dobrou a sua renda, então teoricamente você pode aportar ainda mais. Então agora você consegue, por exemplo, aportar R$ 1.000 por mês. Então você também teria dobrado o seu patrimônio acumulado, que depois de 26 anos você teria chegado a R$ 4.114.000 por mês, com uma renda mensal de aposentadoria estimada de R$ 52.000 por mês. E, falando em taxa de juros e investimentos, é importante você saber que a Jovens preparou também uma aula 100% gratuita, que chama O Círculo da Riqueza, em que um método que é aplicado por menos de 10% dos investidores é posto à prova do tempo. Esse é um método que segue os mesmos princípios de investimentos de grandes investidores como Warren Buffett, George Soros, Benjamin Graham, Ray Dalio, e foi por meio dessa maneira de investir que a Jovens trouxe uma maneira 100% didática para você nessa aula gratuita. Então, a Jovens sabe que a maior dificuldade de quem quer começar a investir é traçar um plano a partir de uma metodologia concreta, e essa aula revela o passo a passo a ser seguido para você compor sua carteira de investimentos. Então, é só clicar no botão aqui embaixo, assistir a aula que pode mudar a sua visão sobre investimentos e dar início a uma nova jornada rumo à liberdade financeira. Agora que você sabe como calcular, você precisa aprender algo tão importante quanto fazer contas. Você precisa definir seus objetivos. Por exemplo, será que aquele valor que você colocou é suficiente? Será que a inflação não vai corroer o poder de compra ao ponto de em 40 anos nossa moeda ser como a Venezuela, onde 4 milhões não significa nada? Pensar nisso começa indo no objetivo. Aqui, o ideal não é pensar em quanto você vai ganhar em dinheiro, mas sim em salários mínimos, porque eles sim são basicamente sempre reajustados com a inflação. E outra forma de considerar se esse dinheiro vai estar acima da inflação ou não é considerando os juros reais, ou seja, a taxa de juros menos a inflação acumulada no ano. Se a diferença entre a taxa de juros no ano e a inflação for positiva, quer dizer que você aumentou o seu poder de compra. Se não, se for igual, você manteve seu poder de compra, e se a diferença foi negativa, você basicamente perdeu o poder de compra. Ó, agora repara nessa planilha que está aparecendo aí na tela. Ela mostra as taxas de inflação no Brasil dos últimos 40 anos, mas o que mais importa pra gente é a partir de 1994, foi quando foi implementado o Plano Real. O que a gente viu depois do lançamento do Plano Real foi a inflação cair até se estabilizar abaixo dos 2 dígitos, marca que ela só voltou a alcançar novamente em 2003, ou seja, 20 anos atrás. Portanto, a gente pode concluir que, historicamente, nós somos um país de inflação abaixo dos 2 dígitos. E, como foi mostrado na planilha da Inco, a rentabilidade média da Inco é de 16,5% ao ano. Portanto, ela só perderia para a inflação nos anos de transição da moeda antiga para a nova, o que a gente viu que não poderia usar como referência. A Inco foi fundada em 2018, então, desde a sua fundação, ela conseguiu estar todos os anos com um rendimento no dobro da inflação. Então, estatisticamente falando, as chances de você perder para a inflação com a Inco são baixíssimas, ainda mais se levar em consideração o atual cenário econômico de potencial queda da taxa de juros. E trazendo por exemplo da nossa conta, de fato, ela não considera a inflação real, mas ela também não considera o reajuste dos seus aportes mensais, já que a sua renda vai ser reajustada com base na inflação ao longo do tempo. Então, nesse caso, se você começar colocando R$ 500 em 2023, nesse ano, daqui a 40 anos você não vai estar colocando os mesmos R$ 500. Primeiro, porque você provavelmente, eu espero, consiga aumentar a sua renda, mas segundo, que mesmo caso você não consiga aumentar a sua renda, pelo menos o seu salário, a sua renda vai ser reajustada com a inflação ao longo do tempo. Mas, Breno, por que eu deveria me preocupar com diversificação de carteira ou aposentadoria? E o que o INSS tem a ver com isso? Pode me explicar? Cara, é que o tempo passa, né? E os juros compostos, eles podem ser o seu melhor amigo nessa jornada. Então,
é interessante começar a planejar o seu futuro agora. Afinal, o caminho da liberdade financeira não se constrói da noite para o dia. E para começo de conversa, você deveria primeiro pensar numa reserva de emergência e, para isso, existem melhores opções do que a Inco nesse sentido, como, por exemplo, a renda fixa tradicional, com CDB de liquidez diária que pague pelo menos 100% do CDI, ou então Tesouro Selic, ou então alguma conta remunerada de um banco seguro, como, por exemplo, o Nubank. Agora, supondo que você esteja se planejando para sua aposentadoria, aí é importante que você diversifique a sua carteira, porque você já acumulou a sua reserva de emergência. Afinal, se a gente considerar o período de uma vida inteira, é claro que todos os seus investimentos vão passar por altos e baixos, então é importante usar a diversificação como uma ferramenta para mitigar essa volatilidade. Pensar na aposentadoria é importante porque só 1% da população consegue arcar com seus gastos sozinha, ou seja, só com a sua aposentadoria. Porque a maior parte das pessoas, na verdade, só vai ganhar 60% do que ganhava antes de se aposentar. Só que os seus gastos com saúde vão aumentar, porque a gente envelhece e a gente precisa de mais cuidados. Além disso, o seu dinheiro vai estar suscetível a mudanças políticas ao longo do tempo. Então, quem decide o quanto ganha não é necessariamente você, mas o Estado. E essa lei já mudou várias vezes. Agora, o dinheiro que você investe, o dinheiro dos seus investimentos, ele é seu. Ninguém além de você tem direito de mudar os termos que você investe o seu dinheiro. Você vai pagar um valor mensal obrigatoriamente para ter seu INSS, e se não pagar é porque muito provavelmente esse valor está sendo descontado da fonte. Quando, pelo seu trabalho, você paga um valor mensal obrigatoriamente para lá na frente você ter o seu INSS, então você nunca mais vai ver o valor acumulado desse montante, porque ele está sendo, na verdade, usado para subsidiar as pessoas que estão aposentadas hoje. Ele não está preso numa conta que é sua, que você vai ter acesso quando se aposentar. De novo, quando você fala de um investimento que você fez na sua conta, ele é seu, ele faz parte do seu patrimônio, que você vai ter acesso na sua integralidade. Então, se do nada você quiser resgatar o seu dinheiro para comprar um jet ski e cruzar o Atlântico, vai em frente, não tem ninguém te pedindo além do mar. Bom, e você pode ter acesso a essa planilha para você planejar a sua aposentadoria através do primeiro link na descrição. Então, clica lá e simule você mesmo. E pra gente que é jovem, pode parecer algo desnecessário planejar a aposentadoria, mas pensa em termos de liberdade financeira. É um termo um pouco mais sexy e atraente do que aposentadoria. De qualquer jeito, os juros jogam a nosso favor. Então, passe tempo alimentando ele. Porque ao mesmo tempo que a gente tende a ignorar a aposentadoria, se a gente simplesmente entender que um dia nós vamos chegar lá, a gente vai ter as maiores recompensas no longo prazo se a gente se dispuser a investir. A diferença entre quem consegue se manter independente depois de ficar idoso ou então depois de atingir a liberdade financeira é a dela conseguir acumular ativos durante a vida. Essas pessoas souberam trocar bons momentos no presente por momentos melhores ainda no futuro. Para algumas pessoas, juros é uma palavra que dá medo, para outras é uma palavra que traz esperança. E eu espero que quem esteja assistindo esse canal esteja nesse segundo grupo de pessoas. E se você está nesse segundo grupo de pessoas, talvez você goste de saber que a Jovens está levando educação financeira e empreendedora para escolas. Esse é um projeto que se chama Jovens for Schools, para levar conhecimento que todos nós vamos precisar aprender na nossa vida, só que agora para escolas do Fundamental 2, ou seja, a partir do 6º ano até o ensino médio, ou seja, até o 3º ano do ensino médio para escolas particulares, nesse primeiro momento. Então, se você é gestor de escola particular, clica agora no link na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre a Jovens for Schools e se cadastrar para a gente marcar um papo e levar o projeto para sua escola, beleza? Agora, se você não é gestor escolar, mas se você é aluno, ou então professor ou pai, ou você conhece alguém na função de gestor, então indica Jovens for Schools. Cadastra a sua escola no link e a gente vai falar que a gente veio de você para levar a educação financeira para a educação de base. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e meu nome é Breno Perrucho, esse é Jovens de Negócios.